Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago Calçado, estou junto com você com mais uma palavra de fé. Hoje, sexta-feira, dia de abstinência na nossa igreja, dia de fazermos penitência, como todas as sextas-feiras, como a igreja nos ensina. Hoje, a igreja celebra, em 31 de janeiro, a festa de São João Bosco, presbítero, o fundador dos padres salesianos, uma congregação muito especial que evangeliza a juventude. Vamos meditar com Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Meus irmãos, um dos sintomas mais difíceis de nosso tempo é que as pessoas estão cada vez com menos paciência. A ansiedade típica de nossa era, especialmente promovida pelo uso contínuo das redes sociais, das telas, faz com que nós não permitamos o tempo de amadurecimento das coisas, dos projetos e das pessoas. Queremos árvores prontas, sem termos paciência e tempo para cuidar da semente, para cuidar do broto, para fazer as podas, para esperar o tempo certo de fecundação daquela árvore. Queremos árvores prontas, sem cuidarmos das sementes. A ansiedade do nosso tempo faz com que muitos sonhos e projetos caiam por terra, pois não temos a paciência, não damos o tempo necessário para o amadurecimento das coisas. Olhemos para a natureza, tão sábia, divide-se em 4 estações que se completam. A primavera, o verão, o outono, o inverno, cada um desses tempos, cada uma dessas estações, possui uma sabedoria necessária para a riqueza de todo o meio ambiente, para a produção dos frutos, para as flores, para o momento certo da seca também. Meu Deus, a natureza tão sábia nos ensina tanto, mas não conseguimos mais olhar a natureza. Gastamos todo o nosso tempo diante de telas que nos ensinam cada vez mais o caminho da pressa e não o caminho do tempo. O Evangelho de hoje nos ensina a permitirmos o tempo certo para que a semente se transforme em árvore e para que a árvore produza frutos. O tempo da colheita não pertence a nós, pertence a Deus. E por isso, o tempo da colheita virá apenas quando o Senhor quiser. Esse tempo que é o nosso, é o tempo de cuidarmos da semente, é o tempo de cuidarmos da árvore, é o tempo de adubarmos a terra, molharmos bem e esperarmos que o próprio Espírito fecunde os nossos corações para o momento certo. Às vezes, nos tornamos impacientes com as pessoas porque queremos que as pessoas sejam perfeitas. Às vezes, até conosco mesmo, somos impacientes quando erramos, achamos que estamos perdendo tudo, que não estamos no caminho certo. Diante de um pecado cometido, podemos até querer jogar tudo para o alto. Desistirmos, pois a nossa impaciência acaba falando mais alto. Mas o reino de Deus não é assim.
Como dizem os verbos do Evangelho de hoje, ele vai germinando e crescendo, e às vezes não percebemos. Olhemos para o santo que nós celebramos hoje, São João Bosco, patrono da juventude. Sabia entender em cada jovem um projeto de Deus que estava crescendo, e por isso teve a paciência correta para educá-los para o bem através da prática das virtudes. Um jovem é um ser humano em crescimento em obras, e a obra sempre tem momentos de transtorno. Assim é a nossa vida. Nos tornamos impacientes porque esperamos que nossos filhos sejam já prontos, perfeitos, que nosso esposo, que nossa esposa já esteja completamente pronta. Queremos que nossos irmãos de comunidade já sejam 100%? Não é bem assim. Olhemos para Jesus, que não escolheu discípulos prontos, escolheu discípulos imperfeitos, mas que se submeteram e aceitaram as correções e as obras que precisavam ser feitas. Eu sonho um dia colocar uma placa na porta da minha igreja. Uma vez ouvi isso e achei muito interessante. Proibido a entrada de pessoas imperfeitas. A nossa igreja deveria ser assim. Sempre. Acolher as imperfeitas, trabalhar nas imperfeições e perdoar sempre, para que um dia o nosso pequeno broto, machucado, ferido, amarelado, se torne uma árvore frondosa que abrigue os pássaros do céu. Lembre-se disso. Toda árvore, um dia, já foi um pequeno broto. Só a paciência nos permite enxergar o seu crescimento. Troquemos a ansiedade pela paciência. Troquemos o desejo de perfeição pela luta constante com as nossas imperfeições. Todos chegaremos lá. Que Deus nos ajude a vencer os nossos pecados e a caminharmos a sermos uma árvore frondosa para Cristo. Deus abençoe o seu final de semana. Não se esqueça, final de semana sem missa é final de semana sem a graça de Deus. E se você pode, compartilhe o nosso programa. Um abraço e até a próxima segunda com a nossa Palavra de Fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.